Dominação, eu sou aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu finalmente consegui reunir 50 fatos sobre o Clube das Winx. Eu confesso que esse vídeo já estava arquivado há um bom tempo, porque eu não sabia o certo o que eu traria de fatos para vocês. Se fatos mais técnicos ou fatos de curiosidade sobre cada episódio. E eu finalmente consegui reunir 50 fatos, e nesse vídeo você fica por dentro de todos eles. Mas aí, se você ainda não é inscrito, se inscreve para ajudar o canal a bater 10 mil inscritos até o final do ano. Não esquece de deixar o like para ajudar o vídeo a ser compartilhado para as pessoas que gostam de Clube das Winx. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Winx Club, Clube das Winx ou só Winx, é um desenho original italiano criado por Igno Staff e produzido por sua empresa, a Rainbow Entertainment. O desenho começou a ser produzido em 1999 e na sua concepção, Winx não só teria um outro nome, sendo o Magic Bloom, como também as suas personagens principais teriam personalidades e nomes totalmente distintos do que conhecemos atualmente, como por exemplo a Stella seria conhecido como Sasha, e ela não seria uma princesa radiante e cometedora de crimes como já conhecemos. Para a criação do desenho, Igno se inspirou em Sailor Moon para as transformações das personagens. Já as principais instituições do desenho, elas foram inspiradas em Harry Potter. Todas as Winx foram inspiradas em pop stars e celebridades americanas dos anos 2000, sendo a Bloom inspirada na Britney Spears, a Stella foi inspirada na Cameron Diaz, a Flora na Jennifer Lopez, a Musa na Lucy Liu, a Tecna na Pink e a Isha na Beyoncé. No processo de produção do desenho, o Winx levou 5 anos até que o desenho de fato fosse lançado, mas ele acabou sendo vítima de um processo por plágio por terem supostamente copiado a saga de livros Witch e seu conceito base. Mas o criador de Winx conseguiu comprovar a originalidade de seu projeto e a resolução do processo ainda mantida em segredo. As Winx foram formadas por 5 membros que conhecemos desde a primeira temporada, sendo a Blue, a Stella, a Tecna, a Flora e a Musa, e atualmente a sua formação é composta por 6 integrantes, com a entrada da Aisha. Apesar de existirem outras fadas que tecnicamente seriam Winx também, a partir da segunda temporada em diante, apesar de sua entrada tardia, apenas a Aisha é considerada uma Winx original, fazendo parte da line-up do grupo. E voltando para o nome que o grupo carrega, Winx é um nome que significa asas. A sua origem vem da palavra em inglês wings, que significa asa, e a palavra foi adaptada pela Bloom para se tornar a marca registrada delas como fadas. Tanto o grupo quanto o nome Winx foram criados pela Bloom, e o X da questão, no caso o X, que leva o nome Winx, foi escolha estética dos produtores para que representaram a asa, sendo utilizado tanto na logo do desenho, pelas personagens e até mesmo sendo adotado em transformações já existentes no verso da obra. A transformação Fada Moderna, inclusive, foi cunhada pela Faragonda como Winx para que todas as fadas da Dimensão Mágica pudessem tê-las como uma inspiração. Apesar de ter muita controvérsia e divergência de opinião, é um fato inegável que o objetivo de seu criador era apenas de desenvolver 3 temporadas do desenho como um arco completo que se encerraria com o lançamento do filme, só que nem mesmo eles esperavam todo o sucesso que o Winx faria, ainda mais no nível que chegou. E graças a isso, em 2009, 2 anos depois do lançamento do filme, estreava na Itália a 4ª temporada. Nas 3 primeiras temporadas, cada transformação possuía algo chamado conceito, e elas funcionavam como pré-requisito para a obtenção de cada transformação, pois elas eram o que guiavam as Winx a se tornarem fadas de verdade em sua forma final, a Enchantix. Mas a partir da 4ª temporada, esses pré-requisitos foram largados de mão, pois já não fazia mais sentido narrativamente, principalmente porque um dos conceitos foi quebrado na série apenas para que a Bloom pudesse se tornar a única fada a obter a transformação sem cumprir com seu requisito, e isso fez com que eles acabassem os abandonando nas temporadas seguintes. Muita gente não sabe ou até mesmo não lembra, mas as primeiras temporadas de Winx eram feitas à mão e animadas através de películas pintadas e sobrepostas umas nas outras, dando um aspecto mais saturado, mesmo em qualidades horríveis como a de 360p, por exemplo. Mas assim que ela começou a ser coproduzida pela Nickelodeon, o desenho não só passou a ser produzido digitalmente, como também ganhou uma nova versão exclusiva da Nickelodeon, que fez uma nova dublagem
resumiu a primeira temporada em especiais de 1 hora e refez as transformações das Wings. A Nickelodeon, inclusive, deteve os direitos de distribuição de Wings até a 7ª temporada, pelo menos aqui no Brasil, onde a 8ª temporada foi transmitida pela TV Cultura. A partir de meados de 2010, graças à sua empresa mãe, a Viacom, que se tornou coproprietária da Rainbow Entertainment. Ambas as empresas, tanto a Rainbow quanto a Nickelodeon, começaram a cooperar para dirigirem o futuro do desenho, produzindo da 5ª temporada em diante. E esse acordo foi bastante importante, pois antes dele, nos Estados Unidos e no Canadá, a dublagem em inglês do desenho ficavam responsáveis por duas empresas diferentes, sendo a Cinelume no Canadá e a 4Kids nos Estados Unidos, e por conta disso, em suas versões rolavam trocas de nomes de personagens, tanto na pronúncia quanto na escrita, datas de aniversário diferentes e uma adaptação própria que não seguia bem o fluxo original da história. Atualmente, o desenho possui 8 temporadas, 3 filmes, 3 spin-offs, sendo World of Winx, Pop Pixies e Fate Winx Saga, que é a adaptação em live action da série produzida pela Netflix, um parque de diversões inaugurado em 2011 na Roma, peças teatrais e concertos musicais como Winx on Ice, Winx in Concert e Winx Club on Tour, além de alguns jogos licenciados que nem devem estar mais à venda. Fora o fato de que o desenho já foi transmitido em 150 países diferentes, enquanto isso, os seus quadrinhos já ultrapassaram a marca de 200 edições. A maior fonte de renda das Winx, sem sombra de dúvida, vem da venda de suas bonecas, tendo inúmeras linhas inspiradas em suas transformações na série, mas que atualmente está em declínio graças à baixa popularidade do desenho. Um reboot da série está em produção nesse exato momento e está previsto para o seu lançamento em setembro de 2025. Originalmente, ela seria a 9ª temporada do desenho, seguindo uma linha bem parecida do que foi a 8ª temporada, mas com o declínio de popularidade do desenho e a desaprovação do público, levaram eles a essa mudança radical, apostando inclusive no 3D. E falando da 8ª temporada, o motivo de seu fracasso iminente é por conta do estilo de animação, visto que a 8ª temporada não reinicia a história de Winx, enquanto ao mesmo tempo ela se foca num público infantil pré-escolar entre a faixa etária de 3 a 5 anos, o que resultou no afastamento de inúmeros fãs antigos da série por se sentirem ignorados nessa nova adaptação. Durante o processo de divulgação do desenho, algumas temporadas de Winx ganharam um subtítulo que nos diziam o que esperar sobre ela, como no caso da 3ª temporada, que se chamava Winx Club Ancient Kicks, e a 5ª temporada, que se chamava Winx Club Beyond Belief. Durante a progressão das temporadas, os Winx foram formando vários vínculos mágicos com animais e criaturas mágicas, e no total elas já acabaram tendo 4 vínculos diferentes, com exceção da Bloom, que tinha tanto vínculo com o Kiko, o seu coelhinho de estimação, quanto com o Buddy, que seria o seu dragãozinho interior. Houve inclusive algumas dúvidas referentes às Pixies das Winx, principalmente pelo fato delas serem um vínculo inseparável, mas uma temporada depois, não só uma, mas 2 Pixies fundaram de portadoras, e por mais que isso pareça um erro, tem uma explicação. Isso se deve por conta do spin-off Pop Pixie, onde algumas Pixies nesse spin-off tiveram tanto os seus nomes quanto os gêneros mudados, e por conta disso, para que eles não tivessem que explicar na série o porquê que eles acabaram mudando o gênero de determinados personagens, eles simplesmente optaram por dar outras Pixies para as Winx. Mas como quase ninguém assistiu Pop Pixie, muita gente nem sequer sabe sobre essas mudanças. Agora, o que de fato é um erro que muitos nem chegaram a pegar ele é que as telas têm uma fraqueza sobre a falta de exposição do Sol, visto que ela é do planeta responsável pela produção solar de toda a dimensão mágica, e só de estar no local ao qual ela não seja exposta à luz solar, ela já fica totalmente vulnerável a seus poderes, o que é completamente ignorado quando ela viaja para as profundezas do Oceano Infinito, para a dimensão obsidiana, que quase nem tem uma iluminação no local, quem dirá luz solar, e principalmente na dimensão ômega. Mas, incrivelmente, eles só lembraram dessa fraqueza quando ela tentou salvar o Brandon no reino de Amentia, o que lembra até mesmo a questão da Blue de ser a fada da chama inesgotável do dragão criador, e mesmo assim ela ainda teve seus poderes roubados na primeira temporada,
Na segunda temporada, ela não conseguia usar os poderes na ilha em que ela estava, assim como as outras fadas. Já na terceira temporada, ela quase perdeu seus poderes ao interagir com as estrelas d'água, além de ela ter sido enfraquecida consideravelmente na sexta temporada. Das Winx, a Stella é a membra mais velha. Isso porque nos é contado na primeira temporada que ela não só reprovou de ano, como também foi expulsa da instituição Alfeia. No entanto, nunca foi nos explicado como ela sequer reprovou de ano, sendo que para ela passar, ela tinha que conseguir a transformação fada moderna, que atualmente se chama magia Winx, e a Stella já começa o desenho tendo essa transformação. Durante a série, todas as Winx tiveram a versão maligna ou corrompida por terem sido enfeitiçadas por algum motivo. No entanto, a Flora foi a única Winx que escapou desse destino, e por incrível que pareça, a Roxy não conseguiu seu Believix junto com as Winx por um capricho dos produtores, já que isso significaria que ela foi a primeira fada da história a adquirir 4 transformações ao mesmo tempo, o que acabaria ofuscando a importância da Blue dentro do grupo. No entanto, segundo o que nos foi mostrado na quinta temporada, no período em que a Roxy passou em Alfeia, ela pode ter conseguido tanto seu Charmix quanto o Enchantix, mas pela falta de foco na personagem não podemos afirmar com certeza, mas é bem perceptível que houve algumas mudanças sim na sua transformação. Na série, todas as Winx seriam precisas de seus respectivos planetas. Não há uma explicação plausível do porquê essa ideia foi abortada, mas por conta disso, na atual line-up, tanto a Tecna quanto a Flora são fadas comuns e a Musa é uma incógnita sobre a sua sanguinidade. Todas as Winx estão comprometidas. Até mesmo a Isha conseguiu seguir em frente após o falecimento de seu noivo Nabu. No entanto, elas não poderão se casar, já que isso acabaria com a magia das personagens para o público infantil, que as veem como reflexos de si mesmas. E por último, mas não menos importante, a idade atual das Winx é de quase 30 anos. Elas estão na faixa etária entre 27 e 29 anos, e elas aparecem na oitava temporada com 23 anos, apesar do traço muito mais infantil. E bom, galera, esse foi o vídeo. Eu sei que a maioria dos fatos foi mais sobre coisas técnicas, alguns até foram sobre episódios, mas se vocês quiserem, eu posso trazer posteriormente, não agora, mais 50 fatos, ou até mesmo 100 fatos sobre o Winx, onde eu falo de curiosidades que você provavelmente não sabe sobre o Clube das Winx, ou até mesmo algumas coisas que aconteceram nos episódios e as pessoas acabaram perdendo. Mas isso vai depender, obviamente, do apoio de vocês, porque eu confesso que tá cada vez mais difícil produzir conteúdos sobre o Winx aqui no canal. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui e eu fui!